Antes de eu começar, eu queria me apresentar, para quem ainda não tive o prazer de conhecer. Meu nome é Rafael, todo mundo me chama de Rafa. Sou nascido e criado em Angra. Quem conhece Angra, conhece as ilhas, mas nem todo mundo conhece os morros que a gente tem lá. Então, eu sou cria do Morro do Carmo. Eu saí do morro com 16 anos para ir trabalhar na capital. Estava fazendo ensino médio e comecei a fazer uns projetinhos lá em Angra de flash na época, comprava aquelas revistas de banca de jornal, e falei, cara, isso aqui eu quero fazer minha vida, pai, mãe, tô indo embora, fui, e meti o pé pro Rio. Enfim, essa história toda de como é que eu cheguei no Rio é um pouco longa, eu vou poupar vocês hoje disso. E eu tô nessa área aí já tem 20 anos. Trabalhei nos primeiros 10, 12 anos da minha carreira no Brasil, passei por agências, algumas empresas grandes, trabalhei um pouquinho com desenvolvimento de jogos, já fiz front, já fiz back, já fiz Delphi, VB, que vocês possam imaginar. E vim aqui para os Estados Unidos há exatos 9 anos atrás. Hoje fazem 9 anos que eu cheguei nessa terra. E desde então eu meio que transicionei um pouquinho mais para gerenciamento depois que cheguei aqui. Trabalhei 2, 3 anos como programador mesmo, como full stack na época. E aí comecei a gerenciar times, mudei de algumas empresas algumas vezes e realmente entrei de cabeça em gerenciamento, que a gente pega muito mentoria de carreira, crescimento do time, entrevistas, expansão do departamento. Os últimos 8 anos da minha carreira é basicamente em gerenciamento de times de tecnologia. A última empresa que eu passei, a gente foi uma startup aqui de Utah, moro no estado de Utah. Quando eu entrei, a gente tinha um time de 7 pessoas, passamos para um time de 200 pessoas em 1 ano e meio, 2 anos. E metade desse time, metade não, 50 programadores, engenheiros, a gente contratou no Brasil. Então, foi legal assim, usar a minha network no Brasil, trazer bastante brasileiro para trabalhar com a gente. E muitas entrevistas foram feitas. Então, que eu puder auxiliar com vocês em processo para entrevista, revisão de currículo, acesso a mercado internacional, desenvolvimento de soft skills, continuo desenvolvendo e fazendo revisão de arquitetura. Arquitetura, estou sempre envolvido, codando, claro que não tanta frequência. Dúvida técnica, posso tentar ajudar, mas principalmente a parte de carreira, de mentoria de carreira, de entrevistas, o que vocês precisarem de mim, estou sempre à disposição. Meu zap fica à disposição para quem quiser, pode mandar mensagem. Não garanto que eu vou responder rápido, Rai sabe, me perdoe, Rai, que às vezes ela manda mensagem, eu vou 3 dias para responder, mas depende, tem semana que eu estou hiper de boa, tem semana que eu estou um pouco mais complicado, mas estarei à disposição se vocês precisarem de alguma coisa minha nesse sentido, tá? Bom, primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é processo seletivo. Imagino que muitos de vocês finalizaram a nossa formação, finalizaram o curso e talvez a gente tenha a impressão de que tá pronto, está concluído. Agora vamos trabalhar, e não é bem verdade, né? A gente sabe que arranjar o primeiro emprego é extremamente difícil. Acho que é a parte mais difícil da sua carreira, é você conseguir arranjar o primeiro emprego. Então, sei que a comunidade de dev acaba criando histórias e falando que a área é mais fácil e melhor do que talvez ela pareça. A bolha do Twitter, a bolha de não sei do que você se formou num bootcamp de 4 meses, vai estar ganhando $20 mil por mês. A gente não sabe que não é bem assim. Então, o processo seletivo é complicado. A gente depende não só da gente, como profissional, mas do mercado, da economia do país, da economia do local, da economia da cidade. Tem vários fatores que nós não temos controle sobre eles. Então é mais assim, uma palavra de cara, não é fácil, eu sei que pode ser difícil, mas é importante que você continue estudando, não desista, e a gente vai falar um pouquinho sobre hard skills e soft skills. Eu sempre falo que entrevistar, cara, é uma arte, assim, e você só vai adquirir ficar fluente nessa skill que é entrevistar, que entrevistar é uma skill que todo mundo tem que desenvolver com prática.
Então, assim, você ficar nervoso, você ficar ansioso, você esquecer o que você ia dizer, você esquecer algo que você aprendeu, é super normal. E eu não vejo outra forma de você conseguir ter sucesso em entrevistas se não for praticando. Então, pratique sozinho, pratique com amigos, pratique comigo, pratique com a plataforma. É importante que você seja pego de surpresa, porque ter aquilo pensadinho, ter o script pensado na cabeça é uma coisa. Quando alguém te pergunta uma pergunta, né, faz uma pergunta que você não estava esperando, aí é que a coisa muda de figura, a gente tende a ficar nervoso, tende a esquecer. Então, o máximo que você puder praticar e realmente entender que a entrevista de trabalho é mais um bate-papo do que uma sabatina, melhor para você. A gente tem que sempre tentar quebrar aquela ideia de ir para uma entrevista como sendo um teste, eu tenho que passar e tal. Se você levar mais eu vou conversar, eu vou falar sobre a minha experiência, eu vou falar o que eu sei, o que eu não sei também vou falar, porque a gente não tem o intuito de mentir numa entrevista, porque, principalmente técnica, né? A gente consegue saber muito rápido quando a pessoa está mentindo ou não. Mas realmente, assim, pratique, seja sozinho. Hoje tem ChatGPT que você pode pedir para ele te entrevistar, pode pedir para mudar o tom, pode pedir para entrevistar específico numa área, específico num skill set. Então, continue praticando e a gente vai estar disponível, eu estou disponível se vocês quiserem praticar comigo, quiserem a gente marcar uma conversa. E na plataforma a gente está sempre, tem outros Jedi que podem te ajudar também, mas não ache que a entrevista é o ponto fácil. Eu acabei o curso, vou fazer uma entrevista, vou passar e conseguir meu primeiro emprego. As entrevistas, geralmente a gente cobre duas áreas, né, completamente diferentes, complementares, tão importantes quanto, mas completamente diferentes. As hard skills são as habilidades técnicas que vocês têm, são os conhecimentos em linguagem, são os conhecimentos em framework, conhecimentos em arquitetura. Eu digo que as hard skills é o que não é negociável, assim, ou quase nunca é negociável. Você tem que ser bom tecnicamente, você tem que entender o que você está falando, você tem que ter a autoridade ali para falar sobre a tecnologia, sobre a linguagem, sobre o framework que você está falando. Então, a hard skill, o conhecimento técnico, é a sua base, ali, a fundação da sua casa. Sem aquelas hard skills, você como desenvolvedor, você não vai conseguir progredir. Assim, vai ser muito difícil, vai te tomar muito tempo. Então, é o que exige também um treinamento constante. Cara. Novas linguagens que saem, vocês sabem, framework que sai, AI toda hora aparecendo. Então, hard skill, a carreira de TI não é como uma carreira de, sei lá, um caminhão, motorista de caminhão. Você aprendeu a dirigir caminhão, você vai dirigir caminhão o resto da sua vida. Você vai estar aprendendo coisa nova todo dia. Então, coloca na cabeça que você entrou numa profissão que exige esforço. A recompensa é muito boa, você tem vários benefícios que eu vou até mencionar no próximos slides aqui sobre o dia a dia e a carreira e tal, mas exige sacrifício que nem todas as outras profissões também exigem. E soft skill é o que geralmente eu falo que é o que vai impulsionar a sua carreira. Você tendo uma sólida base de conhecimento técnico e sendo um bom profissional, a gente vai falar um pouquinho de soft skill, você sabendo se comunicar, você sabendo trabalhar em equipe, você sabendo tomar responsabilidades que talvez outras pessoas não queriam tomar, você sabendo gerenciar o seu tempo, isso tudo vai construir um perfil de profissional que vai estar 10, 15, 20 passos à frente de outros profissionais da empresa, no mercado, e é uma coisa que a gente sempre fala que aqui na plataforma a gente tem o privilégio de trabalhar, né, de ter vocês que geralmente, na grande maioria, já vem com essa soft skill ali formada, porque a gente meio que teve que aprender na vida várias dessas soft skills. Mas existe um aperfeiçoamento, existe um certo padrão, mas certas soft skills que são bem vistas e bem-vindas em qualquer profissional. Então, assim, elas são tão importantes quanto. A hard skills é o que você precisa realmente para ter uma base sólida, e o soft skills é o que vai realmente alavancar a sua carreira. Não adianta nada você ser um programador qualificado, muito bom tecnicamente, mas no dia a dia é uma péssima pessoa de se trabalhar, é uma pessoa que não sabe se comunicar, é uma pessoa que, quando atrasa prazo, não comunica, que não tem
a gente chama de ownership, você não tem responsabilidade, não toma responsabilidade, sempre está falando que a culpa é dos outros. Então, assim, construir essa base de soft skills, de comportamentais, é tão importante quanto os seus hard skills. Falando um pouquinho de hard skills agora sobre... Bom, beleza, eu entendi. Skills são os meus conhecimentos técnicos, entendi. Soft skills é ali meu comportamental, como eu me comporto no ambiente de trabalho. O que eu tenho que estudar, o que geralmente é pedido em hard skills? E eu vou compartilhar um pouquinho aqui. Obviamente, o mercado é imenso, existem milhões de empresas que contratam, cada empresa vai ter uma forma de contratação diferente, vai ter uma forma de entrevista diferente. O que eu vou passar para vocês aqui é baseado na minha experiência, na minha visão, o que eu já vi, o que eu já apliquei, o que eu já errei. Mas as hard skills, a gente tende a focar bastante em ciência da computação, em algoritmo, em estrutura de dados. Quando a gente entra um pouquinho mais em testes práticos, a gente pode pedir seu portfólio, pode passar um teste para você fazer. Então, assim, falando um pouquinho de ciência da computação, algoritmo, estrutura de dados, são, assim, base de qualquer empresa que realmente tem um departamento de engenharia consolidado. Então, assim, se vocês pensam no futuro, né, entrar para empresas maiores, para talvez até expandir para o mercado internacional, ter um conhecimento muito bom de ciência da computação, de estrutura de dados, de algoritmo. A gente pode falar numa próxima sessão, quando a gente falar de Big O Notation, você calcular a complexidade de um algoritmo, você conhecer estruturas de dados e o porquê que elas são usadas. A gente fala todos os dias de estrutura de dados simples, como um array, como uma linked list, mas existem outros que são tão importantes como, e a gente fala de hash tables muito frequentemente, e a gente pode ter uma sessão até dedicada para falar só sobre isso, porque é um mundo muito grande. Mas recomendo que vocês dediquem algum tempo para aprender sobre algoritmos, estrutura de dados, lógica de programação, né, obviamente, porque elas são agnósticas de tecnologia, independente de qual tecnologia você trabalhar, se é back, se é front, se é Java, se é PHP, não interessa onde qual linguagem, qual framework você vai usar, aquilo ali é como o computador funciona, como a memória armazena dados, tudo que acontece por trás dessa tela bonitinha, você tem que saber, porque você, no final do dia, está desenvolvendo um código que vai ser executado por essa máquina. Então, entender como ele é executado, como ele grava informação, como ele executa informação, você tem que conhecer para ter um conhecimento realmente de ciência da computação, e não só drag and drop aqui, arrasta e cola componentes. E aí a gente vai falar um pouquinho de como você pode adquirir algumas dessas hard skills, obviamente que passando por formações como a nossa, estudando com amigos, buscando tutorial na internet, isso é o mínimo que a gente recomenda para quem quer aperfeiçoar o conhecimento em conhecimento técnico. Mas tem algumas outras coisas que eu já fiz muito no passado, que vários, programadores dos meus times fizeram no passado, que é você desenvolver o seu próprio projeto pessoal. Vou até falar um pouquinho no próximo slide sobre a oportunidade que a TI traz para a gente de... Você teve uma ideia, você viu um problema, você quer resolver, você pode desenvolver aquele projeto, você pode desenvolver aquela solução. É uma porta de entrada, facilita muito a entrada em empreendedorismo, facilita você desenvolver o seu próprio produto. Então, você está com algum problema no dia a dia, tem alguma coisa que você faz que é muito manual, escreve um script, automatiza aquilo ali, cria algum projeto para você, para sua família, para o seu tio, para o seu irmão. Tem alguém precisando de alguma ajuda tecnológica? Pensa em desenvolver uma solução técnica para aquilo, porque vai te dar experiência, vai te dar portfólio, vai te dar projetos para você colocar no GitHub, que as empresas, no final do dia, não importa muito bem para a primeira entrevista, primeiro emprego,
quem estava usando esse sistema. A gente quer ver a qualidade do seu código, quer ver como você desenvolveu, como você pensou, como você resolveu um problema, como você testou. Isso é mais importante do que se o projeto está sendo usado em produção, se foi descontinuado. Então, assim, pensar realmente na arquitetura do projeto, vai desenvolver o projeto pessoal, vai treinar. Se conseguir que seja pago por isso, melhor ainda. Mas se não, mesmo que seja sem cobrar, é importante que você passe por esse momento de construção de portfólio, construção de projetos pessoais. E também relacionado ao GitHub, GitHub é a comunidade de código aberto. Existem milhões de projetos que estão no GitHub, que estão com issues abertas, né, que estão com merge request aberto. Começa a fazer revisão daqueles merge requests, começa a fazer submissão de pull requests, viu um projeto que você está usando, acha que ele poderia melhorar em alguma coisa, abre um PR lá, abre um merge request para o desenvolvedor principal da comunidade, começa a ser mais ativo, começa a participar, entender como outros programadores desenvolvem, técnicas que eles usam, o que é bom, o que é ruim, começa a construir a sua própria personalidade como desenvolvedor, mas você olhar código dos outros te ajuda demais a aperfeiçoar o seu próprio código. E claro, não preciso nem mencionar que você tem que continuar aprendendo novas tecnologias sempre. Se formou, agora eu sei Java. Parabéns, é só o começo, meu amigo. Todo dia tu vai aprender uma parada nova, é um framework novo, é uma coisa nova. Esteja sempre com essa mentalidade de que, beleza, vai continuar surgindo coisas novas a todo momento. Soft skills, de novo, eu realmente acredito que é o que vai alavancar a sua carreira. Eu até botei um exemplo aqui. Imagina uma empresa, né, que tem um profissional extremamente qualificado. O cara aquele programador. Tô vendo o barulhinho do chat aí. Rafa, acho que... Não, eu levantei a mão. Sou eu, Michael. Uma dúvida. Eu tô nesse momento que você falou aí da construção do... Meu fone tá baixo? Não, tô... É que eu não tô de fone, mas tô te ouvindo, De boa. Eu tô no momento, assim, de construção do meu portfólio, né? Tipo, eu já tô trampando já faz um aninho já no startup e eu tô sentindo a necessidade, assim, de criar um portfólio para mostrar mais do que eu tô fazendo, né? Você acha que o portfólio tem que ser mostrado não só os projetos que você já fez, assim, tipo, para a área que você gosta? Tipo, eu já fiz muito projeto que lidou com dados, né? Tipo, algoritmo, estrutura de dados, que são a base da construção de um software, né? Mas eu acho que, às vezes, eu fico pensando que teria que ter algo mais atrativo, mais visual, para a empresa ver valor naquilo, sabe? Tipo, só que eu não sei, ainda tô meio perdido, assim, tipo, como construir como mostrar meus projetos, sabe? Quais projetos mostrar? Não sei se ficou clara a pergunta, mas mais isso, tipo, como que eu posso mostrar para ter mais assertividade, assim, na vaga e na vaga alvo, vamos dizer assim, sei lá. Cara, eu acho que eu imagino que você esteja se referindo ao, assim, como mostrar na parte visual, se eu tenho que mostrar como que foi feito o design, se era bonito ou não, mais ou menos nessa linha? Não, tipo... sei lá, tem projetos que eu fiz são full stack, tem projetos que eu fiz são full back-end, misturado com infra ali, que tem uma dedada ali de infra. Já tem projetos que são, tipo, são total front-end, né, que são, sei lá, coisas que eu aprendi fazendo front-end, joguei lá no GitHub lá e subi na versão. Aí, tipo, eu fico pensando, será que vale a pena mostrar os projetos de front-end, já que não é a área que eu quero estar, tipo, porque eu não quero encher de projeto o portfólio, sabe? Tipo, isso não, pra mim não faz sentido eu encher, porque não faz sentido. Então eu queria ter mais assertividade. Então eu, a vida, fico pensando em jogar só as coisas que tem mais atratividade pro cara do RH ver, ó, cara, esse projeto aqui é real, impactou pessoas, entendeu? Minha recomendação é definitivamente só coloque lá o que você sente o orgulho de estar lá, entendeu? Assim, é muito melhor uma quantidade pequena, 3, 4, 5 projetos que você considera uma qualidade boa, que você teve um envolvimento grande, que você participou de decisões, que você esteve envolvido realmente naquele projeto, você olha para ele e fala, caraca, isso aqui foi irado desenvolver. Do que você ter 20 peças de portfólio, um monte de site perdido, definitivamente não.
E assim, se você estiver pensando em montar um site, ou seja, no LinkedIn, eu recomendo que para cada uma dessas peças de portfólio que você coloque, você olha pelo... Você até mencionou já, assim, pelo lado do business. Qual foi o impacto que você teve? Qual foi o impacto que esse projeto teve? Se for a nível técnico, qual foi... Supor que você trabalhou numa otimização de query. Pô, não tem um trabalho aqui, não tem um projeto que eu vou compartilhar que eu otimizei essa query. Mas, sim, você pode começar a olhar para o lado do business. O quanto que você ajudou a empresa a economizar. O quanto que você ajudou a empresa a crescer em faturamento. O quanto que você... Assim, qual foi naquele projeto em específico, qual foi o objetivo que você tinha, né? Como foi pedido para você, qual foi o impacto que você causou, qual foi a dificuldade técnica que você encontrou e como você solucionou aquele problema. Então, se você olhar por esse lado de, assim, como que aquele pedaço de código impactou o negócio, mais até do que se é bonito, feio, se é front ou back, isso já salta aos olhos, porque até chegar no nível de análise técnica, precisa passar pelo RH, precisa passar por não sei quem, para chegar a uma entrevista técnica com alguém. E dali, se você tiver um link para um GitHub e tiver o link para o código, perfeito, porque primeira página, tu dá acesso ali ao RH, ou seja, quem estiver vendo, a pessoa entende mais ou menos, vê que, pô, foi legal, teve impacto, tem uma complexidade técnica, vou passar para análise técnica, aí a pessoa vai ver o seu código diretamente. Ainda mais se for back ou data, como você mencionou, código importa demais. Se é um front, beleza, vai querer ver o visual, vai querer ver responsividade, vai querer ver, talvez, a performance no front, mas no back, no data, muito importante você mostrar o código. E às vezes você não pode mostrar o código inteiro, porque é um projeto de uma empresa ou algo que você não tem permissão para liberar, mas geralmente você consegue liberar pedaços de código, algo no seu repositório que eles possam ter acesso. Faz sentido? Faz pra caramba. Anotei alguns pontos aqui. Obrigado. Show. Então, voltando aos soft skills, foi o que eu falei assim, anteriormente, o soft skill é o que vai realmente impulsionar a sua carreira, é o que vai te trazer para posições de liderança, é o que vai abrir milhões de portas. Tenho certeza que todo mundo aqui já viu um cara que nem era tão bom assim, mas que estava numa função mais legal, mais interessante, maior do que a sua, porque possivelmente aquela pessoa tinha qualificações ou soft skills que às vezes você não teve acesso ainda, você não conseguiu conversar, não conseguiu ser mentorada por aquela pessoa. Então, você ter essa mentalidade de, cara, eu estou aqui para ajudar o time a crescer, então, assim, mentoria é muito importante, como você mentora outros programadores, estar aberto a novos desafios, estar aberto a novas tecnologias, não ter aquela mente fechada de que eu faço dessa forma, eu programo nessa linguagem. As empresas querem contratar um time a gente tem um time de futebol quando a gente monta a empresa. Então, quanto mais você puder agregar para a empresa, mais você, como profissional, vai crescer também. Então, assim, tenha sempre na cabeça gerenciamento de tempo, comunicação. Se você acha que algo não vai funcionar, se algo vai dar uma merda ali na frente, comunica, seja proativo, não espera dar merda, não espera acontecer alguma coisa. Então, essa proatividade de comunicação, essa colaboração com outros membros do time, mentoria de outros engenheiros, não existe egoísmo quando a gente está dentro do time. Não vou ajudar esse cara a crescer porque esse cara vai tomar meu lugar no futuro e tal. Isso te limita demais como profissional, como desenvolvedor, como pessoa. E na grande maioria, algumas raras exceções, os gerentes, os managers, os diretores estão vendo, eles percebem, sabem que você é uma pessoa que preza pelo time, uma pessoa que é proativa, que não tem a mente fechada, isso vai te ajudar na sua carreira como um todo. Tanto soft skills quanto hard skills são dois temas gigantescos, mas assim, só queria dar uma introdução nesses tópicos e o que vocês acharem que vale a pena aprofundar um pouquinho mais, a gente pode aprofundar também. Outro ponto que eu queria cobrir com vocês é mercado de trabalho. Como eu vejo, eu geralmente cito 3 tipos de empresas diferentes. Sei que no primeiro emprego a gente quer a primeira que aparecer, não dá para ficar escolhendo muito, o que é ok,
mas a partir da primeira, da segunda ali, já começam a aparecer opções, você começa a ter experiência, networking, que você pode começar a fazer algumas escolhas para a sua carreira, e acho que é importante entender os diferentes tipos de empresa que você pode trabalhar, como isso impacta, influencia a sua carreira como profissional, porque definitivamente te molda como um profissional, a forma como você desenvolve código, a forma como tipo de suporte que você recebe. Então, geralmente, eu quebro em 3 tipos de empresa. Uma são empresas pequenas ou agências. Eu vou falar um pouquinho do que isso significa, o impacto da sua carreira. Segundo lote, cada vez ficando mais comum e tendo mais pessoas trabalhando são startups, e startups que estão em crescimento, porque se é uma startup pequena, não é muito diferente de uma empresa pequena, uma agência, mas startups que vão te dar exposição a um crescimento mais rápido do que o comum. E aí a gente tem o terceiro pacote ali, que são empresas grandes corporações, sejam de tecnologia ou não, mas elas tendem a ter processos parecidos, que eu vou falar um pouquinho de cada. Então, assim, qual que é melhor para você, qual que é pior para você, não sou eu que devo falar. Você que tem que responder, entender que tipo de profissional que você quer ser, que tipo de empresa você quer buscar, mas é importante entender o que você ganha e o que você perde entrando em cada uma dessas empresas. Então, para pequenas empresas, agências, tem um time ali de 4, 5, 6 programadores, às vezes você é programador solo, só tem você no time. É aquela empresa que está buscando um cara extremamente versátil, uma pessoa extremamente proativa e que esteja aberto a desempenhar qualquer função que aparecer na frente. Você vai fazer back, você vai fazer front, você vai fazer deploy, você vai fazer segurança, você vai fazer o que tiver. Então, assim, o que isso agrega na sua carreira? Exposição a diversas tecnologias e responsabilidades. Você não vai ter um domínio específico que você vai trabalhar, você vai ficar 1 ano trabalhando no mesmo projeto ou no mesmo codebase. Você vai passar em várias áreas diferentes, tendo impacto diferente. Você vai conseguir ver o seu impacto sendo utilizado, sendo aplicado em tempo real. Você fez uma coisa, deployou, está lá em produção. Então, assim, isso te dá uma versatilidade, isso te abre a cabeça demais, te dá exposição para áreas que você talvez não teria em outras empresas, mas como é uma empresa pequena, às vezes está sozinho, é um time de 3, 4 pessoas, é raro você encontrar mentoria, é raro você encontrar uma progressão de carreira, é raro você encontrar alguém que vai te dar aquele suporte ali. Geralmente é você por si próprio, vai com Deus e vambora. Se você é um cara independente, gosta de estudar, uma pessoa gosta de estudar, quer crescer, pode ser uma boa oportunidade. Então, assim, isso é como eu vejo empresas pequenas, agências, os prós e contras delas ali. Startup, em certo ponto, parece um pouco com pequenas empresas e agências. De novo, versatilidade, você vai trabalhar em várias áreas diferentes, mas startup tende a ter uma diferença muito grande de empresas pequenas e agências, que, assim, empresas pequenas, eles são muito focados em projetos, né? Você faz projetos, é uma fábrica de projetos. Então, você trabalha em vários projetos ao mesmo tempo. Startup, você geralmente tem um produto, 2 produtos, e dentro desse produto você pode ter features diferentes, etc. Mas, assim, o foco é sempre o usuário, é sempre quem está usando. Você muda um pouquinho essa mentalidade para sair de projeto, timeline, escopo, e assim, fechou, entregou. Você tem um filho ali para você cuidar. Então, se você vai ficar dedicado a um projeto, a um produto durante muito tempo, você possivelmente vai ter uma oportunidade de crescimento mais rápida do que em grandes corporações ou empresas pequenas. Vão surgir oportunidades de liderança, por isso soft skills são tão importantes. Vai começar a entender como você tende a ter mais exposição até para outras partes do negócio, não só engenharia. Você vai conhecer um pouquinho mais de produto, vai conhecer um pouquinho até às vezes, de vendas, de marketing. Tende a ser um ambiente um pouco mais colaborativo, onde todo mundo conversa, discute e cresce junto. Se você tem um espírito ali de empreendedor, quer ser exposto a um pouquinho mais de como uma empresa funciona por trás dos panos, talvez seja uma oportunidade legal para você também.
Mas, como todo crescimento desenfreado que às vezes vem com startup, tende também a ser uma empresa que vai ter um pouquinho de falta de organização, falta de documentação nos projetos, às vezes falta de estruturação para progressão de carreira. Essas coisas são... a gente começa a introduzir uma startup quando ela começa a deixar de ser uma startup. Começou a chegar ali a 200, 300, 500 funcionários, que já não é mais uma startup, assim. Aí, beleza, peraí, a gente tem que pensar em progressão de carreira. Já estou com um time de 20, 30 programadores aqui. Eu preciso documentar melhor os projetos. No começo era tudo sem documentação, faz o MVP da forma que der e vamos pegar cliente. Aí eles começam a estruturar e começam a talvez até entrar na parte de grandes corporações, empresas maiores, que eu vou falar um pouquinho. Mas startup é isso, ela vai te dar uma exposição a crescimento na carreira mais rápido do que outros locais, mas tende a ter um pouquinho de falta de organização, falta de documentação e estruturação para progressão de carreira, mais no modo meio louco mesmo. E aí tem o terceiro, que são grandes corporações, são empresas já consolidadas, startups que não são mais startups, já são grandes. E é interessante porque nessas empresas, o que falta de suporte de carreira, mentoria nas empresas pequenas e agências é o que geralmente você vai ver nessas empresas. Você vai ter, às vezes, uma pessoa dedicada para ajudar você a progredir na carreira. Você vai ter um processo muito claro, geralmente, né, claro e definido de níveis de progressão de carreira que você precisa fazer. Você vai ter o seu manager que vai tomar conta de você. Você vai ter um departamento específico para te ajudar. Mas, a nível de exposição, de tipo de trabalho, você tende a ficar um pouco mais isolado. Assim, você vai trabalhar em uma parte específica do projeto, ou do produto, ou da aplicação. Você vai trabalhar em constante melhoria daquela parte do sistema. Assim, é difícil você migrar de uma parte para outra, de você ter exposição a diferentes partes do produto. Então, assim, te limita um pouco a nível de exposição, a nível de crescimento técnico. Você vai se tornar cada vez mais especialista naquele escopo ali bem definido para você, mas elas também te dão a opção de mudança de carreira, que às vezes não tem numa startup, não tem numa empresa pequena, do tipo, cara, estou aqui como software developer, eu quero testar um pouquinho de DevOps, eu quero talvez testar um Product Manager, eu quero testar... Geralmente elas te dão também essa opção de transição de carreira, o que não acontece com empresas menores. Então, de novo, tem prós e contras, como as outras duas, um ambiente um pouco mais estruturado, um pouco mais burocrático, te dá um suporte melhor, mas te limita um pouquinho com exposição a tecnologias. Rafa, eu queria acrescentar uma experiência nisso, né? Tipo, eu atualmente estou trampando na startup, né? E lá na startup eu sinto que é muito isso, né? Tipo, a gente lida com muita coisa, assim, não tem setorização igual tem em grandes corporações, mas ao mesmo tempo, às vezes eu acho que a gente só está enxugando o gelo, tá ligado? Porque a forma como que a gente lida com as coisas, talvez numa grande corporação não vai acontecer, porque, como você falou, eu nunca trampei, né, numa grande corporação ainda, mas eu vejo que, tipo, nas grandes corporações, esse fato de que a galera tão setorizada em times traz uma sensação de pertencimento maior ao produto, né? Tipo, então, a regra de negócio do produto, ou até mesmo do que do time está desenvolvendo, está mais ali no time e podendo ser compartilhado, óbvio, mas que eles têm mais domínio sobre isso. No meu caso, tipo, às vezes eu sinto que eu não tenho domínio nenhum do projeto, tá ligado? Porque tem muitas regras pequenas, soltas, e que acaba que sempre tem um furo de regra de negócio. Eu queria saber de você, assim, tipo, você já falou que já trampou em startup e agora trampando na empresa grande. Você sente muita diferença, assim, tipo, do que era na startup para a empresa grande, assim, nesse ter domínio maior sobre a regra de negócio, assim, do que você está desenvolvendo? Uma pergunta, você trabalha hoje no monolito ou já tem quebrado esse... É tudo microserviço, tudo tecnologia nova. Next, AWS, tudo. Não tem nada monolito. Tem um PHPzão lá que a gente está matando ele, se Deus quiser. Esse ano acaba. Eu ia falar que... Exatamente isso. Geralmente, a startup vai começar dessa forma,
que é um monolito, que é um conhecimento centralizado, que é uma flexibilidade, para não usar uma outra palavra aqui, mas a flexibilidade em definição de requisitos, definição de escopo, definição de responsabilidade. E conforme a empresa vai crescendo, você vai ver que grande parte das startups começa com monolito e vem quebrando em microserviços, definindo um domínio. Então, esse microserviço é responsável por esse domínio, e aí você traz um time especializado naquela lógica, especializado naquele domínio, e vai criando os domínios novos, para realmente ter essa visão que você falou de, pô, cara, eu não entendo, se você não tem um conhecimento aprofundado, né, tudo muito high level, tudo muito na superfície, e é comum, cara, assim, é comum, se a sua startup, a sua empresa que está trabalhando, está passando por esse processo, possivelmente é porque eles estão crescendo, estão maiores do que eram no passado, estão precisando começar a especializar um pouco, mas é hiper normal, startup é isso, é falta de organização, falta de definição de muita coisa, e conforme o produto vai se validando, a empresa vai amadurecendo, os processos, os times também precisam passar por esse amadurecimento. É um processo natural mesmo. E eu acho que eu tenho só mais um tópico que o Gary comentou também sobre, pô, cara, né, o dia a dia, né? O que a gente faz no dia a dia? Quem já trabalha na área, sinta-se à vontade para compartilhar como é o seu dia a dia. O dia a dia que eu vou compartilhar aqui é um pouquinho do que eu vejo, do que eu vi, enfim, do que eu conheço. Mas, como eu falei, a nossa área é uma área que tem muita coisa boa. Não dá para reclamar, mas é uma área que exige demais a nível de conhecimento, de crescimento constante, de estudo. Não é uma coisa que você estudou 4 anos na faculdade, se formou e pronto. Ou fez um curso de 1 ano, 2 anos, se formou e pronto. Você vai constantemente tá aprendendo alguma coisa, é um livro, é um YouTube, é um tutorial, é um artigo, seja o que for, um curso novo, você vai estar sempre estudando. E jamais delegue a sua carreira, jamais delegue a sua carreira para alguém. Eu não estou crescendo porque minha empresa não me dá oportunidade de crescimento. A sua carreira é responsabilidade sua. Existem empresas que vão te dar um pouquinho mais de conhecimento, vão te dar um pouquinho mais de suporte, um pouquinho mais de mentoria, mas no final do dia, quem cuida da sua carreira é você. Então, assim, é uma carreira que vai exigir que você tente sempre melhorar, tente sempre estudar, mas eu não quero dizer que é só trabalho, só estudo, que essa carreira é ruim. Muito pelo contrário. A nossa profissão tem vários benefícios que muitas outras não têm. Vocês provavelmente já têm algumas dessas, como o trabalho remoto. Não são todas as profissões que te dão a opção de trabalhar remoto. Não só trabalhar remoto, mas trabalhar para qualquer empresa no mundo. Né? Programação é algo meio que universal. Por isso que eu digo, desenvolva sempre em inglês, não em português. Então você tem acesso ao mercado internacional, você pode ganhar em dólar, você pode ganhar em euro, pode morar lá no interior, não precisa estar morando na capital e pagando. Você começa a ter acesso a benefícios que pouquíssimas profissões te dão. É uma área também que te dá acesso, a gente fala um pouquinho mais de startup, grandes corporações já te dão a opção de participar em ações ou shares, né, da empresa. Não são todas as profissões que te dão. Então, você começa a ter uma oportunidade a gente fala sobre riqueza, sobre enfim, bens materiais do futuro, que todo mundo está aqui pelo dinheiro também, e é uma área que vai te dar essa exposição, que você consegue achar empresas que dão ações, daqui a pouco essa empresa é vendida, ou entra na bolsa, etc. Você coloca um dinheiro no bolso que você talvez nem estivesse esperando, além da boa remuneração, né? Você não está recebendo ações porque você ganha pouco, ou é uma área que paga pouco. Não, é uma área que paga muito bem, e além disso também oferece benefícios extras. Algumas empresas aqui nos Estados Unidos é muito comum, férias ilimitadas. Assim, ilimitadas, claramente você não vai tirar 9 meses de férias e trabalhar 3. Mas dá uma flexibilidade muito grande de horário, de entregas e etc. E, como eu mencionei primeiro, também te dá a opção de você desenvolver o seu próprio produto. Obviamente, lançar um produto, lançar uma empresa é muito mais do que o código. O código, não acho que o código é o mais importante. Eu já tive essa cabeça onde eu sou programador, se eu quiser eu lanço meu produto a qualquer hora, o programador é o cara mais foda até. Não é verdade. Então, mas, tendo isso dito,
mas te dá a opção de sim, você desenvolver o seu próprio produto, você lançar o seu appzinho, você lançar o seu projeto, sem depender de ninguém, para você testar, para você aprender, para você errar, talvez para você ter sucesso, mas assim, é uma profissão que te abre muitas opções. Muita gente que eu conheço tem várias ideias mirabolantes, fala, beleza, cara, vai lá, desenvolve. Não sei programar, tem que contratar um programador, né? Então, assim, você já tem isso construído já dentro de você e te abre uma porta muito bom para empreendedorismo e coisas do tipo. Mas, beleza, isso aí continua sendo um pouquinho mais de carreira. Que a gente, no meu dia a dia, como é que eu vou trabalhar como desenvolvedor? Sempre digo que você vai ouvir muito as palavras tarefa, deployment e teste. Você vai ouvir todo dia. Nos seus primeiros anos, possivelmente, majoritariamente, é isso que você vai estar fazendo. Você vai estar desenvolvendo novas features, você vai estar corrigindo bug, você vai estar interagindo muito com o seu time, e no final do dia, no final da semana, vai estar fazendo um deploy, vai estar mandando para produção, exceto sexta-feira, que a gente não deploy para produção na sexta-feira, e vai estar testando muito, seja automatizado, seja manual, você vai estar testando a sua aplicação. Existem várias... Vou falar um pouquinho dela, mas sim, você também vai começar a ter interação com outras funções, que talvez você nem saiba que existe ainda, como gerente de produto, gerente de projetos, o QA, que é a pessoa que vai ser responsável ali por fazer... Algumas empresas têm um time dedicado de QA, outras não. Algumas empresas têm uma função dedicada de DevOps, que é o cara responsável ali por toda a parte de cloud, infraestrutura, deployment, etc. Designer, você vai interagir muito com o designer, e vai entender que cada uma dessas funções tão importante quanto a sua, e sem elas você não vai conseguir entregar um bom produto, ou um produto de qualidade, ou um produto que é bonito, ou um produto que é o que o seu cliente está buscando, é o que o seu usuário está buscando. Então, importante entender que você vai interagir, e você é uma maquininha, né, nessa engrenagem que roda um time de engenharia. E aí um pouquinho das ferramentas, assim, eu não sei se no Brasil é muito diferente, mas assim, as mais populares para gerência de projeto o Jira, o Linear, Trello, Asana e ClickUp, que são as que a gente mais usa aqui nos Estados Unidos. Imagino que no Brasil sejam parecidas. Mas, enfim, todas têm o mesmo princípio, o mesmo objetivo, que é gerenciar um projeto, é trazer visibilidade para um projeto, é entender qual o escopo, quais são os prazos, aonde a gente está, qual o progresso que foi feito, quando que vai ser entregue. Todo time que... Não vou dizer todo time que se preza, mas todo time que tem um pouquinho de organização vai ter uma ferramenta para controle de projeto. A gente tenta manter a comunicação lá para servir também como histórico, entender como foi desenvolvido, entender o que foi discutido, máximo que pudesse ter centralizado no local, melhor para a empresa, para construir também uma base de conhecimento sobre aquele projeto. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, cara, assim, não seja um executor de tarefa. Não seja aquele programador que vou sentar na minha mesa, pegar, que é a tarefa do dia, escrever, depular e pronto. Tenta realmente entender o porquê que você está fazendo aquela tarefa. Seja um questionador. Não do cara chato, né, da pessoa chata, de toda hora fazer pergunta, não é isso. Mas entender o porquê que você está desenvolvendo aquela solução, entender para quem você está desenvolvendo aquela solução, como você vai desenvolver a solução, não só um executador de tarefa ali que pegou um scriptzinho e fez. Quanto mais dentro do negócio você tiver, quanto mais dentro do problema você tiver, melhor a sua solução, tecnicamente falando, também será. Então, se você puder ter sempre esse pensamento extra de beleza, mas deixa eu entender o que está acontecendo aqui de fato, cara. Peraí. Porque, cara, até uma pessoa, um programador mais sênior, um arquiteto, pode te passar uma visão que você vai olhar e vai discordar e vai propor alguma coisa melhor. Então, tenta sempre entender um pouquinho do extra, cara. Assim, por que eu estou desenvolvendo isso, por que está sendo pedido, qual o problema que a gente está solucionando, porque isso vai te ajudar como profissional, vai ajudar a empresa, vai ajudar o seu time, mais do que você possa imaginar. E é isso. Não sei mais quanto tempo a gente tem, mas espero que... Esse é um assunto que eu Fino reforça muito também. Qual o problema que eu estou tentando consultar aqui? Qual o problema que eu estou tentando resolver? Sempre olhar dessa perspectiva. Bom, gente, o que vocês acharam? Perguntas, dúvidas? Está com vocês agora. Aproveita. Eu tenho pergunta, Rafael. Pode mandar.
Então, para quem está começando, ainda não desenvolveu muito bem as habilidades soft skills, né, e tal, ainda não trabalhou em equipe. Então, para quem está começando assim como estagiário, júnior, você que já recrutou uma galera, o que você acha que precisa, assim, é necessário, assim, como hard skill, sabe? O que ele precisa saber ali para entrar numa vaga, como júnior e como um estagiário, por exemplo? De hard skills? Isso. Porque soft skills, acho que ele não vai pedir muito soft skills de um júnior, né? Ou de um estagiário, assim, por estar ali iniciando, né? Mas, assim, de hard skills mesmo, assim, o que não pode faltar? Uhum. Soft skills ela vai estar sempre na sua vida. Muitas das nossas soft skills a gente nasce com elas. É a sua mentalidade, a sua vontade de querer fazer, é como você reage a um problema, é como você se comunica, como você se comporta. Tudo isso faz parte do seu perfil como profissional, como soft skills. Então, também será tão importante quanto. Geralmente, nem sempre elas aparecem na entrevista, é um pouquinho mais difícil até da gente, como entrevistador, avaliar uma soft skill, mas é importante. Sobre hard skill, difícil de dar uma resposta assim, muito, muito exata, porque varia de empresa para empresa. De acordo com a sua experiência. O que eu vejo assim para quem está começando, a gente quer um cara que resolva mais problema do que crie. Se você conseguir ser um resolvedor de problema para mim, já facilita assim, demais a minha vida. Então é aquele cara que, geralmente, quando a gente contrata um júnior, um estagiário, tem dois perfis muito claros. O cara que você dá um problema, ele resolve, e o cara que dá um problema, ele fica bloqueado. Ele tem que pedir ajuda para alguém, tem que pesquisar não sei o quê, tem que fazer, tem que falar, e tem que não sei o quê. Então, se você conseguir ser essa pessoa que está chegando lá para resolver o problema da empresa, cara, você vai ter... A sua chance de sucesso naquela empresa é muito grande. Eu tenho conversado com alguns aqui do grupo, outro grupo de Jedi também, sobre... A gente, às vezes, tem a visão, né, o entendimento de que você tem que saber tudo que está sendo pedido na vaga, que você tem que ter todos os hard skills que estão lá sendo pedidos na vaga, e não é verdade. É mais interessante que você seja uma pessoa que consiga resolver o problema, que vai buscar a solução, que vai estudar. Quando você não sabe, você, ok, eu não sei, mas eu vou lá buscar, do que necessariamente você dar um checkbox em todo aquele. Não é impossível a gente dar um checkbox, nem eu, nem Fino, nem ninguém com 30 anos de experiência vai conseguir dar um checkbox em todos os itens de uma vaga de trabalho. Então, assim, a sua proatividade, o seu interesse em aprender, sua vontade de aprender, para quem está começando, é mais importante, inclusive, do que você sabe. Porque, geralmente, o que você sabe é uma quantidade limitada, né? Às vezes é uma linguagem específica, um framework específico. Vai ser difícil você achar uma empresa que eles querem exatamente aquele ali, mas você está disposto a aprender. Pô, só sei React, você tem que fazer Angular. Beleza, cara, deixa aí que eu aprendo, tal, vamos embora. Assim, ter essa proatividade é um diferencial gigantesco para quem está começando. Entendi. E é muito soft skills nisso aí, né? Você aprender a lidar com o problema, aprender a pesquisar, resolver o problema por conta própria, né? Então, de certa forma, tem muito dos soft skills aí também. Exatamente. Jefferson. Oi, boa noite. Eu posso fazer uma pergunta meio contramão, porque todo mundo está esperando. Tipo assim, eu gosto mais da área de gestão de projetos. Eu já até cheguei a comentar com o Gary e tal. No caso de um gerente de projeto, um analista de projeto, o que seria assim as skills assim, mais importantes, além dos certificados, no caso que o cara precisa tirar, por exemplo, um Yellow Belt, um Black Belt, essas coisas assim? Não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta. Assim, eu tenho dos últimos 8, 10 anos da minha carreira, eu fiquei muito, muito próximo a gerente de produto. É parecido com o gerente de projetos, mas é bem diferente. Aonde o gerente, o produto, né, o Product Manager, é aquele cara que interage muito com o exterior. É o que fala muito com o usuário, fala muito com o cliente, entende requisitos, faz pesquisa. Eu não tenho talvez não seja a melhor pessoa para responder sobre gerente de projeto a nível de certificação, área técnica. É uma área que talvez eu e o Gary aqui a gente possa conversar sobre... A gente tem conversado, né, sobre front, sobre data, sobre SRE, sobre, enfim, outras áreas onde a gente possa trazer alguém com um pouquinho mais de conhecimento. Mas talvez eu fique te devendo nessa. Eu acho que eu vou ficar te devendo nessa. Não era para você sair, Jefferson. Desculpa, você me arrependeu. Brincadeira.
Cara, que tu ficou com Ficou raiva. triste, Juan. A gente tem mais quanto tempo? Eu tô livre ainda, se o pessoal quiser ficar mais um pouquinho. Mais alguém? Senão eu vou fazer outra pergunta. Para você que está aí nos States, Rafael, como é que tá a visão da galera aí sobre a IA? Essa questão aí toda da IA e tal. Como é que está sendo aí essa questão aí pro pessoal que trabalha com você? Vocês acham mesmo que isso vai chegar no nível que a galera vai precisar só ali escrever no prompt de comando e gerar código, assim, vai usar IA para praticamente tudo? Ou vocês não sabem ainda? Como é que está sendo essa visão de vocês? Cara, tem um cara que eu sigo, recomendo vocês a seguir também. Ele é o criador do Ruby on Rails. Não sei se vocês conhecem, o David de DHH, então DHH. Ele é um CTO, 30 anos de experiência, sei lá, criador do Ruby on Rails, criador de várias outras ferramentas que a gente usa até hoje no dia a dia. Um cara extremamente técnico, que eu gosto muito. E estava assistindo um podcast dele recentemente sobre como ele tem usado, como ele vê AI, e eu compartilho de uma posição muito parecida, que é a AI, a gente aprendeu a usar ela como ele mesmo, terror do TypeScript, do Cloud, não usa mais AWS. A forma que ele tem usado a AI, que eu gosto também, assim, ela é o seu assistente pessoal. Você continuar fazendo um monte de trabalho manual que a gente faz hoje, ou fazia, não faz mais sentido. A gente tem que usar a AI para automatizar. Então, eu tenho um problema para resolver. Tem 3 ou 4 formas de resolver. Joga aquilo para a AI, pede para ela fazer 4 análises diferentes. Tem alguns agentes que você pode subir, faz algumas integraçõezinhas e pede para ela rodar um benchmark, pede para ela fazer a comparação. Então, aquela análise inicial, aquele POCzinho que você precisava fazer, uma validação que você precisa fazer, a AI acho que vai realmente substituir e ser muito útil para isso. Quando entra um nível mais abaixo, que entra discussão de lógica, quando entra uma complexidade maior, a AI que a gente tem hoje, eu não acho que ela vai conseguir fazer ainda. O que vai ser a AI daqui a 5, 10 anos? Aí quem vai saber o que vai ser a AI daqui a 5 a 10 anos. Mas a AI que a gente tem hoje, um LLM, né, um LLM da forma que como ele é desenvolvido, não dá. Simplesmente ele não tem capacidade de fazer coisa do tipo. Então, é assim que eu vejo, assim, um assistente extremamente eficiente para otimizar o seu trabalho, para poupar muito tempo. Algumas coisas, algumas profissões, alguns tipos de trabalho extremamente manuais realmente serão muito afetados, na minha humilde opinião, mas quando entra na parte, se a gente não consegue desenvolver um software com falta de requisitos, você imagina AI, você tem que dar o prompt corretinho. Então, assim, entender o problema do usuário, entender como tem que fazer teste e tal, a gente vai continuar, por enquanto, ainda dependendo do ser humano, por um bom tempo, eu acho. Agregando um pouquinho o que você falou, Rafa, eu estava lendo um post do Sam Altman, que é o criador lá do GPT lá, ele falando que, né, que tipo, a galera tem muita LLM ainda, por mais que o desenvolvimento seja algo factível, né, tipo, tá todo mundo treinando a sua própria IA e tal, mesmo assim ela alucina bastante, né, tipo, dependendo do contexto que você dá, do prompt que você dá, ela ainda tem essa margem de alucinação, né, tipo, então não dá para ter confiabilidade assim total, mas eu também creio nisso, né, tipo, eu sigo bastante pessoas que ficam falando sobre IA e creio que também que não vai ter como substituir assim 100%, não, sempre vai ter uma forma ali, ainda mais pela regra de negócio da gente, tá sempre mudando, acho que, sei lá, acho difícil. Eu acho assim, a AI hoje, da forma que ela existe hoje, né, LLMs, da forma que elas são hoje, eles não criam nada, né? Uma AI hoje não cria nada, tudo que ela faz é copiar e colar algo que já existiu. Copiar e colar bem resumindo porcamente como uma LLM faz. Mas quando a gente chegar numa discussão, no momento que a AI cria algo do zero, do nada, você dá uma ideia, ela cria do zero, algo que nunca foi visto antes, aí acho que as coisas começam a mudar um pouco. Mas hoje não é o caso. Uma LLM, ela é uma duplicadora de código, uma replicadora de textos que ela foi treinada anteriormente.
Pode ser que isso mude no futuro, em breve, mas acho que não estamos próximos, né? Pode mandar, Michael. Vamos lá. Deu pra pegar aí de boa, Moisés? Acho que é só pra... Porque eu vou mudar de assunto. Sim, deu pra pegar. Pegar sim, valeu. Boa. Ô, Rafa, eu queria um conselho seu, tipo, eu atualmente, igual eu falei, né, eu trampo numa startup, só que eu tenho vontade de trampar também em uma grande corporação, não necessariamente uma Big Tech, mas numa empresa assim que seja mais fechada e tal, com os times separados, ou não necessariamente isso é requisito, né, mas é sonho de favelado mesmo, tá ligado? De trampar numa empresa grande assim e ver coisas grandes acontecendo. Não tô dizendo que startup não é grande, né, porque, enfim... Mas, só que eu vejo que tem uma limitação muito grande de ensino superior, né? Tipo, eu tô até vendo de começar uma universidade ano que vem, mas eu sinto muito isso. Tipo, você olhando assim, tipo, eu lembro que você falou que não tinha formação acadêmica quando você foi para os Estados Unidos, não é? Um negócio assim? Quando você veio para cá, na Rocinha, eu tava lá presente também no espaço. Como que você diria assim para mim, tipo, tentar vagas assim, até pro exterior também, tipo, tô arranhando no inglês também, mas não tem ainda um nível assim para trabalho, eu acho, né? Mas o que você diria assim para mim, tipo, de conselho para mim poder atingir esse objetivo assim, de trampar numa Big Tech ou uma corporação maior? Cara, eu não acho que a faculdade é um requisito, tá? Ela é um extra, definitivamente é um extra, principalmente para aqueles fundamentos de ciências da computação que, quando a gente está sozinho, é muito difícil de ver. Assim, a gente está preocupado com o projeto, preocupado com o portfólio, preocupado em sair fazendo um projeto e acaba esquecendo de falar um pouquinho de complexidade de algoritmo, de estrutura de dados, a gente pula. Então, assim, se você tem uma base sólida e o conhecimento técnico necessário para passar em entrevista, eu não vejo hoje, no mercado atual, a faculdade sendo um limitador, como ela era há 15, 20 anos atrás, até quando eu comecei. Não sei se você teve alguma experiência de tentar entrar numa empresa maior e a faculdade foi um requerimento. Se for o caso, talvez seja específico daquela empresa, mas assim, eu não vejo isso com muita frequência mais não. Assim, se você tiver a capacidade técnica de passar na minha entrevista e apresentar o que você fez nos últimos anos, eu acho que você consegue entrar sim. Entendi. No meu caso, eu acho que falta a construção do meu portfólio, né? Tipo, não tem como mostrar ainda, só tem um GitHub lá, mas acho que essa parte de mostrar o que eu fiz, acho que é muito importante, né? Então, estou construindo ainda meu portfólio, né? E já em relação a tentar, eu já tentei umas 3 já, e todas elas tinham esse parâmetro, né, esse requisito de ter uma universidade, ou estar cursando, ou estar em algum certo período. É isso, eu também não vejo como requisito para mim, tipo, eu não quero, não que eu não queria, né, não estou fechado, mas eu não acho necessário, tipo, estar fazendo faculdade para estar isso. Eu sou bem autodidata, assim, eu gosto de botar a mão e fazer mesmo as paradas, e aprender o que tem para aprender e estudar o que me interessa. Mas eu, sei lá, eu fico com essa limitação assim na minha cabeça, tipo, porra, cara, gerar o pé de universidade, eu fico nesse pensamento, sabe? Ainda mais aqui no Rio, tipo, sei lá, tem umas empresas aqui que eu tinha interesse, que eu apliquei, e chegou na hora, assim, do RH, o RH perguntando se eu tinha ensino superior, eu falei que não tinha, né, tipo, fazia, na real, a 42, que é uma escola que tem, que dá a certificação de graduação na França, mas no Brasil não, pelo método dela, né? E acabou que, tipo, eu falando mesmo assim, eles não apoiam, sabe? Tem que ter o apoio certificado. Michael, tem que ver muito com o setor também, né? Os setores que são um pouco mais arcaicos ou um pouco mais velhos, ou tem uma liderança que é mais velha, menos ágil, né? São esses setores, esse tipo de pessoas que vão requerer isso, porque tem uma lacuna geracional aqui, né? A liderança mais jovem, a liderança mais nova e tal, eles vão colocar menos importância ali. Mas, né, nesses setores mais velhos, a liderança mais velha, eles vão colocar mais importância. Então, vale a pena muito olhar
no setor e também o tipo de liderança, porque são eles que são os decision makers que estão passando isso para RH e tal. E você mencionou outra coisa que eu queria que o Rafa expandisse nisso, sobre a importância de networking. E como isso te ajudou, Rafa, na sua jornada, na sua trajetória, o networking, e conectando com outras pessoas da área, entendeu? Se você pode falar um pouco sobre isso. Na verdade, eu gosto de dizer como o networking, ou a falta dele, me atrapalhou na minha vida. Eu, quando comecei, eu era... Primeiro que eu vim sem network nenhum, né? Saí da casa dos meus pais, conhecia meu pai, o padeiro, o açougueiro e acabou. Vim para o Rio sem conhecer ninguém, mandando entrevista, currículo, portfólio. E era uma pessoa era um rapaz muito tímido, assim, tinha muita dificuldade em me comunicar, evitava falar em público, evitava me expor demais e tal, e eu acho que isso me atrapalhou demais no começo da minha carreira, no meu crescimento profissional. Eu era muito mais focado tecnicamente, pelo menos me ajudou a estudar mais, assim, consegui me desenvolver mais tecnicamente, mas isso atrapalhou o meu crescimento inicial, sem dúvida nenhuma, por essa limitação social, comportamental que eu até tinha. E aí, quando fui amadurecendo, fui mais velho, me ligando que, preciso aprender a jogar o jogo também, se eu quiser ter sucesso na minha carreira, e me tornar uma pessoa mais extrovertida e participar mais de evento e palestras, etc. e tal, foi quando, coincidentemente ou não, possivelmente não, a minha carreira parou de fazer assim e fez assim. Então, networking, a sua comunicação é extremamente importante. Você buscar o contato, você buscar mentorar pessoas, as portas vão se abrir, você participar de eventos, você participar de mentorias, você participar de cursos. A faculdade é algo que te dá networking pra caramba, né, assim, querendo ou não, além do conhecimento técnico, também te dá networking, mas o networking ajuda demais, é hiper importante. Até para contratação, a maioria dos gerentes que eu conheço preferem contratar alguém que vem recomendado. É uma pessoa que você já trabalhou no passado, é uma pessoa que você sabe como se comporta, é uma pessoa que você sabe conhecimento técnico, ou alguém que está te recomendando, que conhece. Muito mais fácil você entrar numa empresa sendo recomendado por alguém do que simplesmente mandando o RH analisar o seu currículo. Então, não sei se é isso que você queria concluir, Gary. Minha experiência com o network é interessantíssima, mas não menospreze o poder do network e da comunicação. Fala, Diego. Não abriu o microfone, perdão. Então, Rafa, eu queria te pedir um conselho que eu estou cogitando muito esses tempos, né? Estou pensando muito, estou muito em dúvida, porque eu ando estudando muita coisa em paralelo e eu estou sentindo que isso não está sendo muito ideal, porque eu sinto que, para mim, pelo menos, está perdendo um pouco da qualidade. Né? Eu comecei estudando front, agora eu estou pegando firme no back, e em paralelo também estudando a AWS. E eu sinto que, por mais que eu consiga absorver ambas coisas que vão... A gente vê um pouco de tudo, né? Nessas três coisas e entre outras coisas também, mas eu sinto que vai perdendo um pouco da qualidade. E, para mim, também eu me sinto um pouco perdido do que eu deveria focar e deveria fazer. Eu estou tentando analisar as minhas prioridades, o que eu busco para o meu futuro, mas eu me sinto um pouco perdido se é o ideal, assim, estudar muitas coisas em paralelo. E é basicamente isso. Definitivamente não é bom. Acho que a gente sabe. O problema tudo bem, e aí, o que eu faço, né? Como que eu resolvo esse problema? Vou ver se eu consigo mandar para vocês depois a pirâmide do conhecimento, né? Quando você estuda alguma coisa, quais são os diferentes tipos de ações que você tem que fazer e tomar para ajudar a gravar aquilo mais na sua memória. E uma delas, que chega dentro de 60%, é o fazer, né? A teoria é muito legal, o vídeo, ele fala de níveis, a prática é extremamente importante, e teria o último nível, que é você passar aquele conhecimento. Quando você passa aquele conhecimento, quando você de fato absorve aquilo na sua cabeça no maior nível possível. Então, assim, você tem que fazer duas análises. Uma, o que você quer fazer para a sua carreira. Acho que são 3 caminhos bem diferentes,
front, back e vamos falar, cloud, né, ou infraestrutura. Não existe melhor ou pior, acho que são 3 bem diferentes. E você ter aquele plano como a seu long term ali, o seu longo prazo. O que você quer fazer? Eu quero ser DevOps, ou eu quero ser back. Beleza, você vai colocar aquele como seu longo prazo. E tem a segunda análise, que é o que eu consigo executar, treinar durante o meu dia a dia. O que a minha posição atual do dia a dia, o meu tempo, meu free time, me deixa executar hoje. É mais back, é mais DevOps, é mais front. Se elas se encaixarem, você naturalmente achou um caminho natural para você. Cara, foca e vai naquele. Porque vai ser muito mais rápido. Se tiver uma discordância, por exemplo, você no seu dia a dia tem que fazer back, mas você queria mesmo estar fazendo cloud. Eu acho que ainda vale a pena dividir um pouco, porque é importante você confirmar que cloud é o que você quer fazer. Você vai ter opção de executar back todo dia. Eu mesmo já quis fazer um monte de coisa no passado e depois mudei de ideia. Então, assim, se você tem no seu trabalho a opção de você continuar trabalhando com back, eu não sei se é o que se aplica, tá? Só estou usando exemplos aqui. Mas você quer fazer cloud, tenta achar um balanço entre os dois. Você vai ter que abrir mão de pelo menos um, sugiro abrir mão de pelo menos um, para realmente você vai perder qualidade, você vai começar a esquecer as coisas com muita frequência. Você vai estudar back, quando voltar para fazer front, já esqueceu o que você estava fazendo back, e não é bom para absorção de conhecimento. Então, se você puder focar em um, eu acho bom. Se você conseguir ficar em 2, é ok, porque você executa no seu trabalho o seu longo prazo ali, mas dividir em 3 realmente acho que é muito e vai prejudicar a sua progressão de fato. Perfeito. Obrigado, viu? João? Opa, Diego, depois se você quiser conversar comigo, chamar lá no WhatsApp, então eu trabalho mais com cloud, eu posso falar como que é o dia a dia, né? Que às vezes a gente não sabe como funciona o outro lado ali, às vezes é complicado, né? O que eu faço no meu dia a dia? Beleza, cloud é legal, mas por onde eu começo, o que eu faço, como que, né? Como que funciona? Tu pode me chamar aí que eu explico o meu dia a dia, etc. O que é importante, o que às vezes cai menos e etc. Tá bom? Então eu tô disponível aí se você quiser. Vou te mandar um oi agora. Ah, beleza. Eu também ia falar, complementar ali sobre o que o Rafael falou sobre networking, que eu vejo como... Eu sei que isso é importante, né? Pô, conheço bastante gente, sempre troco bastante ideia, vou em eventos, eu acho muito legal vocês irem em eventos, porque eu acabo conhecendo muita pessoa legal. Mas no banco, por exemplo, eu vejo lá, tem um pessoal que se conhece há muito tempo, tipo, trabalham há 10 anos. Então, tipo, tinha um pessoal que já trabalhava no C6, mas conhecia um mano que trabalhava no Itaú. Quando que vi, parece que eles são, tipo, um grupo de amigos, tipo assim, muita gente. Então, o poder do network é muito grande. Então, imagina, o cara, sei lá, tomou um layoff lá no Itaú, o cara conhece alguém no C6, indica, e é só mostrando assim a vivência. Eu vi, caraca, mano, todo mundo aqui é amigo, tipo, todo mundo trabalha em time diferente, mas no final todo mundo é brother, e de longa data, né? Então eu vejo o poder do network, né? Você nunca tá sozinho. Exatamente. E lembra, gente, vocês estão conectados com pessoas que têm bastante experiência nesse setor, né? Tem Rafa, tem Fino, tem os outros palestrantes, mentores e tal. Não percam a oportunidade de conectar com eles no LinkedIn, entendeu? Igual uma pessoa como Fino, como Rafa, vocês podem pedir recomendação, entendeu? Ter essa recomendação aí no seu perfil de LinkedIn, poxa, de um cara de peso como Fino ou como Rafa, isso vale muito, entendeu? Então, aproveita muitas pessoas que agora que estão ao redor de vocês, porque agora isso está virando a rede de vocês. E aproveita muito essa rede, porque mesmo assim no mundo tão digital, as novas oportunidades, muitas vezes, como o Rafa falou, vêm através de um contato, ou de um rede profissional. Então, aproveita muito, cresce essa rede e alavanca a oportunidade de conectar com eles ou de receber recomendações e tal. Eu poderia dizer, Gary, que o meu primeiro e meu segundo emprego, talvez até o terceiro, foram de fato os que eu tive que buscar, mandar currículo e etc. Isso foi até 2007. Depois disso, todos foram recomendações. Meus primeiros 3 empregos, caçando currículo, mandando vaga, etc. Depois disso,
nunca mais precisei mandar currículo para ninguém. Talvez uma vez ou outra, mas assim, durante os próximos 17 anos da minha carreira, foi um que recomendou para o outro, que passou para o outro, que eu fui indo para o outro, sem, quando você perceber, já foi. Então, assim, o poder da recomendação, o poder do networking, mais importante ainda é você fazer um trabalho bem feito. É você, por entrar numa empresa, por você conhecer, a pessoa vai te recomendar pelo que você fez, pela história que você deixou. Então, obviamente, não precisa nem enfatizar e falar, mas faça sempre um bom trabalho, porque as recomendações vão vir, a admiração vai vir, e você vai ver que vai te facilitar muito, muito. Depois que passar essa primeira onda de 2, 3 empregos, que eu sei que é um pouquinho mais difícil, você vai ter construído uma rede grande, o tamanho suficiente, que vai conseguir te recomendar para outros lugares. Mais alguma? Eu posso fazer uma aqui rapidinho? Eu estava até para trazer essa pergunta na mentoria do filme, que eu estava cogitando assim, e para conversar com o Michael também, porque é uma pessoa que eu troco bastante ideia. Mas, enfim, você que é uma pessoa que já está no mercado há muito mais tempo e tal, e eu acho que, inclusive, lá quando você começou, devia ser mais difícil para a gente ter alguém para poder direcionar você e dar um help assim, na questão do seu código, enfim. Eu sou uma pessoa que eu ainda não consegui estruturar um código só meu, sem, tipo, alguém me auxiliar ou, tipo, auxílio de IA, sabe? Tipo, eu chegar... não, vou cortar, para com isso. Mano, claro que é. Não, né, para. Calma aí, deixa eu fazer minha pergunta aí já. Mas, tipo assim, eu queria saber se demora muito, obviamente, isso deve depender da pessoa, de você chegar e ter a autonomia de rodar o seu próprio código, entendeu? Tipo, chegar, eu sentar aqui e fazer o meu próprio código e sem precisar ir, sei lá, num GPT da vida ou lendo documentações ou pegando ajudas de amigos que estão passando pela mesma parada, entendeu? Não sei se deu para entender a pergunta, mas é algo assim. O que te impede hoje de você criar seu próprio código? Aí tu me colocou com na parede. Aí, nada, né? Basicamente nada. Nada. Então, assim, a gente, às vezes, quando começa, às vezes tem uma ideia de que um dia eu vou memorizar tudo e não vou precisar olhar o Google para mais nada. Hoje tem o ChatGPT, né? Na minha época, eu não vou usar o Stack Overflow, vou usar o Google para mais nada. Mentira. Você pode ter 30 anos de carreira, a gente vai estar usando o Stack Overflow, vai estar usando o Google. É impossível. Nosso HD é limitado aqui, não dá para guardar esse tipo de informação. Agora, a parte estrutural, arquitetural, aí, beleza, você vai adquirir esse conhecimento com o tempo de se sentir confortável na direção. Agora, quando chegar no código em si, putz, cara, como é que eu conecto mesmo? Esqueci a função para onde está na MySQL. Beleza, eu vou escrever isso aqui. Putz, como é que eu chamo mesmo essa API? Caraca, esqueci o nome Tu vai lá. Normal, 200% normal. Todo mundo faz isso. Mas, pega lá e faz, cara. Abre o VS Code aí, ou seja lá qual é o teu editor, começa a codar, começa a criar arquitetura. Eu gostava muito eu gosto até hoje, assim, antes de você sair escrevendo, planeja, pensa, o que você vai construir, quais são os componentes, quais são os módulos. Deixa eu fazer um appzinho aqui bobo de, sei lá, cara, de cronometrar meu tempo, sei lá o que você vai fazer de app. Beleza, eu vou ter um módulo X, módulo tal, vou guardar ele nessas partes. Comece realmente a visualizar na sua cabeça antes de você passar para o papel, antes de passar para o código. E aí, quando você for codar, quando você for criar os arquivos, já, beleza. Vai mais no lado manual mesmo, assim, pessoa a pessoa. Qualquer pessoa que conheça ainda mais quando a gente fala orientado a objetos. Não precisa nem conhecer de tecnologia. Você precisa conhecer de objetos e de vida humana ali. É bem do dia a dia nosso. Então, pensa como você estruturaria os arquivos, as pastas, o projeto, e depois você vai montando ele, codando, e a hora que você precisar buscar como é que faz a função XYZ, pode buscar, que todo mundo busca. Não fica achando que a gente sabe fazer de cabeça, não. Esse Diego é um sem vergonha, rapaz. Esses dias ele tava lá na plataforma montando uma API maneirinha e tá metendo louco. Aí ajuda nós, mano, mas o raciocínio vem de nós. Gente, vamos deixar a Rafa aqui. Mas, Rafa, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.